Um ótimo dia, São Paulo, 4/11/2018, são 8 horas e 49 minutos. Aldo Paulista falando. Hoje vamos falar sobre educação e esporte. Como nós falamos de saúde da última vez, é uma posição nossa, tá? Mas antes que isso, vamos conversar um pouquinho de alguns assuntos aqui, os quais foram norteados essa semana. Vamos lá. Um dos assuntos é o dinheiro para a mídia. Todo esse evento que aconteceu com a Folha, essa Veja, essas coisas, né? Então, na minha concepção, é de uma forma muito clara. Na nossa concepção é muito clara. Mídia que sobrevive às custas do governo não é isenta. A mídia ela tem que ser totalmente isenta. Para ela ser isenta, ela não pode ser vinculada ao governo. É isso. É isso. Ela não pode ser dependente do governo. Ela tem que ser independente. Começa por aí. Ao Jair Bolsonaro, quando ele sacar essa verba, elas vão ter que aprender. Elas vão ter que aprender a voltar à realidade que hoje existe. Não salário de 1 milhão, 1,5 milhão, 800. Isso não é realidade. Não existe essa realidade no nosso país. Ela pode vir a existir, mas hoje ela não existe. Então Bolsonaro está corretíssimo. Corretíssimo. As mídias têm que ser independentes. Para que elas sejam independentes, é necessário, sim, a independência do governo. Isso é ponto crucial. E ponto final. Eu, pelo menos, não falo mais sobre isso. E é a nossa cabeça. China. Nós demos um pequeno... Falamos um pouquinho da China da outra vez, mas assim... Nós queríamos falar um pouco mais. A China está blefando completamente, porque todos nós sabemos que a China ela não é autossuficiente em alimentação e muito menos em minério, matéria-prima, muito menos. A maioria das coisas na China é importada. E o que ela arranca hoje do Brasil a preço de banana, ela não consegue arrancar em lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Então, a China, ela não é nosso parceiro, ela não é parceiro de ninguém. A China só é parceiro dela mesma. Começa por aí. Esse é um primeiro ponto. A China nunca foi e nunca vai ser parceiro de ninguém. Ela só é parceira dela mesma. Tá? O resto tudo é acordo comercial. 99% sendo favorável a eles. Porque compra em grande quantidade. Aquela coisa toda, né? A flexibilidade. Entenderam, né? Extrativismo é comum nesse país. A China ela entra para destruir os bens minerais de qualquer país, porque o que ela não tem. Não é que ela destrói, ela extrai tudo que ela pode. E de forma muito, muito, muito cruel. Ela devasta por onde ela passa. Vide o seu próprio país. Que ela fez com o seu próprio país. Eu tive 3 vezes na China. Você não consegue andar em Xangai. A poluição fecha o tempo, você não anda. Então não vem com história não, tá? E a parte hidro dela lá, de hidráulica, é completamente arcaica. O negócio é complicado lá na China. Muito complicado. De um lado eles são super tecnológicos, de outro eles estão totalmente, como é que eu posso falar? Medievais. Totalmente medievais. Mas pode-se ter comércio, mas não dessa forma que está tendo hoje. Quem manda no comércio é o Brasil, não é a China. Ela está tirando o nosso. Não nós que estamos tirando lá no solo dela. Ela que está tirando do nosso solo. Tá? E esse negócio que exportação para a China
foi que regulou a nossa balança, é papo furado, porque se concentrou todas as exportações na China. Nos países comunistas foram concentradas todas as exportações e os comércios internacionais com esses países. A partir do momento que o Bolsonaro agora, que não deu sua palavra, que vai abrir o mercado, um livre comércio, sem ideologia política, aí vocês vão ver que a China, para nós, não vai valer um A. Um A. Nada. Escutem o que eu estou falando para vocês, escutem. Nós não vamos nem lembrar que existe China. E outra, olha o que eles fazem. Exposição de marcas contrabandeadas e falsificadas. O Brasil é o mercado mais promissor deles hoje para esses produtos. E sendo que o mercado interno, totalmente quebrado, não consegue reagir. Não consegue reagir. Como é que vai reagir? Como é que o mercado quebrado vai reagir contra uma potência vermelha desse tipo? Corromperam toda a nossa parte de fiscalização. É muito fácil, é na 25 de março e ver se existe algum produto lá que foi registrado no Brasil. Que tem registro no Brasil, que tem metro. Se tiver 5% é muito. Entendeu? O mercado deles, eles abrem o que eles querem. Agora o mercado dos outros tem que ser completamente aberto para eles. O mercado deles é aquele jeito lá. Se quer fazer assim, é assim aqui. Agora não, eu vou comprar de você, eu vou comprar do jeito que eu quero. Aqui não mais. Não é, seu Bolsonaro? Aqui não mais. Quer conversar? Vem conversar como homem ou mulher. Não sei quem manda. Pra mim tanto faz. Mas venha conversar, olhando no olho e sem acertos, sem conchavos. E sem levar sardinha pro teu país. É isso. Outra coisa, Jair Bolsonaro. Tua equipe de transição. Nós seres da luz, nós guerreiros da luz, cara, nós estamos te falando há muito tempo. A equipe de transição tem que ser sua. O Onyx coordena. Você ordena. Muito diferente. Muito diferente. A equipe tem que ser sua. De sua confiança total. Não de Onyx, não de Malta, não de ninguém. De sua e do General Mourão. Totalmente da confiança de vocês. Que vocês sabem que pode pôr a mão dentro do fogo, que essas pessoas são de vossas confianças. Escute o que nós estamos falando. Bem, vamos entrar no tema de hoje. Educação e esporte. Na nossa concepção, o Bolsonaro tomou o caminho perfeito. Era o que nós pensávamos. Era o que nós já estávamos nesse caminho. Que o esporte, ele tem que estar caminhando junto com a educação. O esporte tem que caminhar. A educação, ela se dá física e mental. Não é só uma educação mental, é uma educação física também. Essa educação física, corpo sano, mente sana. Essa educação física, ela faz com que a pessoa consiga trabalhar em equipe, que na individualidade ela possa se ver no meio daquela equipe. Uma pessoa que, mesmo num esporte individual, ele trabalhe por uma equipe, mesmo num esporte individual. Ele aprenda a viver com aquele gelo na barriga, ele aprenda a viver com aquela disputa, com aquela competição, porque o mercado é uma competição.
mercado é. Quem não queria competição é aqueles que separam negros, mulheres, homens, homossexuais. Esses não querem competição. Esses querem dividir por castas, por raça, por cor, por crença, sei lá. Não, mas o mercado, o comércio é uma competição. Nós só vamos conseguir ter êxito no nosso mercado a hora que o nosso mercado for competitivo. A hora que nosso mercado for de forma competitiva, tanto aqui como lá fora, nós vamos estar dentro do mercado mundial. Agora, para isso, o que nós precisamos? O que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que a nossa malha industrial volte a trabalhar. Jair Bolsonaro e General Mourão, nós temos uma malha industrial hoje em todos os lugares do Brasil. Muitas delas com os galpões fechados, com o maquinário dentro, aguardando um socorro. Os funcionários desempregados, ligando ao ex-proprietário todas as semanas para saber se ele tem condições de reativar a empresa. Então, Bolsonaro e Mourão, essas empresas é o início. O capital que será implantado nelas é mínimo, porque elas já estão prestes, elas estão prontas para funcionar. Invista inicialmente nelas. Existem milhares no Brasil, milhares paradas. Invista nela, traga o mercado de volta. Vamos fazer a nossa malha industrial voltar a funcionar, nem que seja precariamente, mas voltar a funcionar. É isso que nós precisamos. Quando essa malha industrial voltar a funcionar, o comércio em volta a funcionar, as padarias voltam, os shoppings voltam, os aluguéis de carro, a compra de carro, as compras de roupa, tudo volta. A alimentação cresce, tudo. Então, nós temos uma malha hoje parada, aguardando um socorro honesto, real, no qual o governo veja sim o progresso, que ele não pense mais em ver sim o seu progresso, mas o progresso da nação. Vamos lá. Como nós falamos inicialmente, educação e esporte para a gente é fundamental. Isso é uma questão sine qua non nesse momento que nós nos encontramos com a nossa educação. Uma educação totalmente para não falar um palavrão, uma educação perdida, orientada num socialismo com pseudo-democrata. Entendeu? Orientada num socialismo com uma pseudo-democracia. Daí o que acontece? Essa escola fez com que algumas gerações se perdessem no meio da história. Tipo assim, vou dar um exemplo. Ditadura militar. Nunca houve ditadura militar. Como é que houve ditadura militar, cara? Existiam presidentes de 2 em 2 anos. Eles eram eleitos governadores, prefeitos. Eu não entendo, cara. Quem que sofreu nessa época foi terrorista, cara. Esses caras que estão fazendo a mesma coisa aí do MST, desse povo aí nas ruas, metendo fogo nas coisas, indo contra o policial, querendo acabar com a polícia, os mesmos. Só mudou a cor, porque era preto e branco, agora é coloridinho. Os mesmos. Os mesmos que nunca quiseram que nosso país fosse um país progressista e liberal. Eles querem o povo mamando nas tetas do governo. É isso. Bolsonaro acabou com isso. Acabou com esse sonho do socialismo e do comunismo aqui nesse país. Porque esse país era a âncora do mundo inteiro, nós sabemos disso. Então vamos lá. Como da outra vez da saúde, nós dividimos também em 3 entes.
Sempre nós vamos dividir em 3 entes, porque nosso país é um país federalista, tá? Nós somos uma república federalista. E os 3 entes são os entes que serão entes com uma autonomia melhor do que nós temos hoje. Hoje nós temos nós temos entes, para não dizer castrados, nós temos entes limitados ao governo, à União. Eles são limitados à União. Então, com essa autonomia, nós vamos tirar essa dependência do Estado e vamos passar essa autonomia aos estados e aos municípios. A União, ela vai ficar responsável por outras coisas, outras coisas. Daí nós dividimos em 3 entes, então, município, estado e União, que eu chamei de federal antes, mas eu acho melhor União. E assim se daria. O município, como nós falamos lá no começo, ele pega o berçário, né, que já faz a ligação direto da saúde com o berçário, porque já sai com a sua vaga garantida e já vai direto para um lugar certo. Ali ele começa todo o histórico de vida dele, o histórico escolar dele, o histórico de vida dele. Ali inicia na maternidade, e da maternidade vão-se os dados aonde inicia ali. Quer dizer, maternidade inicial, mas o start realmente da vida dessa pessoa se dá ali no início, no berçário, aonde ela for encaixar inicialmente ali. Se a mãe trabalha, se não trabalha, se a mãe não trabalha, ela pode ficar com a criança e sobra uma vaga para quem tem para quem precisa trabalhar, uma vaga no berçário. Você entende? Então a coisa tem que ser uma coisa também coerente para todos os lados. Parar com esse lance de falsidade, parar com esse lance de eu, tem que salvar eu, tem que não, tem que salvar todo mundo. Por que salvar um? Não tô entendendo. Eu vou lá, salva eu o quê, cara? Salva eu e aí o resto? O que eu faço com o resto? Tem que salvar todo mundo. Bem, nós temos o berçário, maternal, tempo integral. Essas escolas, elas têm que ser tempo integral, se necessário, se a mãe trabalha, se o pai trabalha, tempo integral. Se a mãe não trabalha, meio tempo, porque ela sobra meio tempo que a gente pode usar para uma outra mãe. Entende? Então tem que ser assim, um trabalho coerente, onde todos participem. Daí você vem o pré-primário, também em tempo integral, mesma coisa. Aí você vem primeira a 4ª série. Na primeira e na 4ª série da primeira à 4ª série vai ser o primeiro contato do aluno com o esporte. Aí se inicia o esporte, o básico do esporte, como funciona o esporte, como que a musculatura trabalha no esporte, como é o teu desgaste no esporte. Então esses 4 anos vão ser de mostrar como faz e também um pouco de esporte. Porém vai ser mais demonstrativo para que ele possa ter uma carga de ensino fisiológico. E nessa época da vida, de 1 a 4 anos, eles vão entender, eles vão captar que ele vai começar a crescer, ele vai sentir dor, ele tem um momento de esticar, de crescer, e cresce osso, ele sente dores, ele precisa entender isso, que o esporte vai ajudar ele nisso também. Essa parte de fisiologia é importantíssimo nesse começo, para ele entender como ele vai se portar. A fisiologia, ela deve continuar, porém nesse momento ela é o fator mais importante. É como aquela coisa, a criança até os seus 8, 9 anos, a educação da família é primordial. Não tem como você passar essa atividade para a escola. A escola educa, mas ela educa que a pessoa tenha conhecimento, o intelecto,
Mas a parte social, a escola só dá um lampejo no parte social. A criança já tem que ir para a escola com uma educação familiar. Ela não pode estar deslocada da família. Não é simplesmente o pai e a mãe ir lá e jogar a criança na escola e acabou. Não. O pai e a mãe têm que participar plenamente da educação do filho. Isso é uma coisa que acabou, mas vai voltar. O pai e a mãe vão participar, sim. Nem que tenha que buscar na casa a mãe ou o pai. Porque eles têm que entender o que está acontecendo e têm que entender que está mudando, sim, a educação no Brasil. Aí vamos para o estado. 5ª e 8ª série. Esporte em fase intermediária. Você está num esporte de uma fase intermediária, na 5ª ou 8ª série, é onde a criança desenvolve a maior parte da sua habilidade, tá? Onde ela vai saber onde ela se encaixa com a habilidade dela, no futebol, no basquete, no vôlei, num tênis, num handball, entendeu? É nesse momento que era antigamente na minha de 5ª a 8ª, que eu coloquei até 5ª ou 8ª aqui, porque daí eu consigo. De 5ª a 8ª é quando ele começa, ele define a habilidade dele. Não é que ele aprimora, ele define. Ele começa a entender qual habilidade que ele tem. E essa habilidade que ele tem, quando ele descobre qual é a habilidade que ele tem, aí é que a escola começa a trabalhar essa habilidade junto ao aluno, identificando, sabe, formando líderes. Nós precisamos formar líder. Nós não temos líder no Brasil. Nós temos que formar líder nas empresas, nós temos que formar líder nas escolas, mas líderes isentos. Na escola, um líder na escola tem que ser isento total de política. Total. Ele tem que ser pela história, pelo momento. É isso. Daí, de 1ª a 3ª série médio, né, que eu falava que era 1º a 3º colegial, né, que a gente chamava, eu pelo menos chamava assim, 1º a 3º colegial, nós temos em fase de lapidação. Aí o esporte entra na fase de lapidação. Vocês entendem que o esporte tem que caminhar junto com a educação. A mesma coisa que eu estou falando do esporte tem que ser implantado na educação. A filosofia tem que ser a mesma. Não adianta você fazer uma coisa no esporte e chegar na sala de aula e fazer uma coisa totalmente diferente. Então, o caminho tem que ser o mesmo. Daí, quando eles estão nessa fase de lapidação, eles já estão fazendo jogos intermunicipais. E de 5ª a 8ª série anteriormente, que eu esqueci de falar, eles fazem jogos locais. Bairro com bairro, aqueles jogos locais ali, mais dentro. Aí, de 1ª a 3º colegial, já são jogos intermunicipais. E aí você começa a trabalhar na lapidação desse atleta e na lapidação desse profissional. Você está lapidando aí. Deixou daquela orientação, deixou do ensinamento básico, a orientação, aí você começa a lapidar esse profissional. Daí, você também pode ter, nesse mesmo, em vez de faz um ensino técnico. Esse ensino técnico, com certeza, ele tem que estar totalmente ancorado numa empresa já. Porque quem faz ensino técnico, ele está fazendo porque ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar, ele está precisando sustentar a família dele, está precisando sustentar a família do pai dele, ele precisa pagar a tua escola, a tua faculdade, ele está precisando trabalhar. Então quem faz ensino técnico tem que sair diretamente já para o trabalho. Diretamente para o trabalho. Então a coisa tem que ser muito bem calculada. Qual é a técnica que nós vamos ensinar, o que está mais precisando no mercado para que a gente possa colocar no mercado. Para que esses técnicos possam futuramente virar profissionais do ramo.
sobrevivendo da técnica. É assim. Daí nós temos a faculdade, né? Que ele vai do terceiro colegial, ele vai para a faculdade. E na faculdade, aí nós temos um esporte preparativo para o profissional, aonde a competição realmente deixa de ser semi-amadora e passa a ser amadora. A competição passa a ser uma competição amadora, com disputas, e essas competições, o aluno que tiver numa competição dessa, e ele tiver grande capacidade, ele tiver realmente que se veja que ele tem condições, a faculdade tem que ser gratuita para ele. Ele tem que ter uma bolsa para ele poder se manter no esporte, para não precisar estudar, trabalhar. Ele tem que ter uma bolsa e tem que ter uma ajuda de custo. É assim que se formam atletas, profissionais e atletas. Porque quando ele parar de ser um atleta, ele tem o que fazer, ele tem uma profissão. Porque ele está formado, ele é um engenheiro, ele é um professor, ele é um arquiteto, ele é um doutor, ele é um farmacêutico, um veterinário, é um administrador, entendeu? Então é isso, ele tem que ter uma profissão, ok? E na faculdade, o esporte ele é interestadual, as competições são interestaduais, tá? E internacionais. Nesse ponto aí, ele já está amador. Ele já conhece exatamente suas possibilidades, ele já tem um trabalho total psicológico, um trabalho total de capacidade física, um trabalho total de capacidade técnica. Ele já está ele já está, como eu posso dizer para você, ele já está preparado. Ele não é o cara ainda preparado, mas ele já está. Está quase preparado, digamos assim. Então, nessa fase, ele começa a fazer essas coisas. E no término da faculdade, se ele realmente for uma pessoa que o esporte seja a vida dele, ou seja aquilo que realmente o encantou, ou ele tem realmente uma habilidade que faz dele um esportista especial naquele setor, ele deve continuar. E deve ser incentivado a continuar. Incentivado a continuar. E o esportista, ele tem que sim ganhar. E ganhar um valor razoável. Ganhar um razoável e bom, para que nós tenhamos esportes cada vez mais esportistas. Sim, o esporte tira qualquer pessoa das drogas, tira da marginalidade. O esporte renova a vida, renova a alma. Daí nós temos a União. A União ficaria com as universidades federais. Quais que seriam essas universidades federais? Essas universidades federais, elas seriam para trabalhar e preparar o universitário para ser um trabalhador público. Digamos assim. Vamos lá, vocês vão entender. O cara quer trabalhar no CGU. Ele faz uma faculdade destinada com viés ao CGU. Ele quer trabalhar no Banco Central. Ele faz uma faculdade com viés ao Banco Central. Se vê que essa pessoa tem capacidade, ela passa num curso, ela passa faz tipo um Enem da vida e passa. Você tem que dar auxílio. A pessoa é capacitada. Ela vai conseguir chegar e prestar serviço à União, prestar serviço ao Estado, prestar serviço ao município. Tá? Então é mais ou menos isso que a Universidade Federal vai cuidar. Ela precisa fazer um cônsul, entendeu? Faculdade para cônsul, embaixador. É isso que ela vai cuidar. E ela vai cuidar também das escolas militares. Todas as escolas militares serão
federal. Federal por quê? Porque o Exército é de responsabilidade do Exército. E o Exército deve seguir o mesmo padrão que está se seguindo na escola civil, salvo o modelo que ele usa, que é o modelo de hierarquia, totalmente voltado ao militar, mas não muda o currículo. O currículo deve ser, sim, acompanhado, deve ser 2 currículos paralelos, tanto fora da escola militar como dentro da escola militar. Tá? Então isso é de responsabilidade federal. Faculdade de Medicina. Aí é um ponto crucial. A faculdade de Medicina, ela atrai, mas ela não deixa com que a pessoa vá atrás dela. Quem faz faculdade de Medicina hoje destrói a família, cara. Se a família é de classe média, destrói a família. Vai por mim. A hora que ele acaba a faculdade, depois ainda tem as residências. Olha, vai por mim. Especialização, destrói. Olha, é muito caro. É muito caro. Uma faculdade de medicina hoje custa em torno de 8, 9 mil reais por mês. Se não chegar a 10, por causa de custo de transporte, de livros, de faculdade, de alimentação. Olha, então, faculdade de medicina tem que ser federal. Por que tem que ser federal? Porque a faculdade de medicina, ela necessita ter um aporte da União. A União tem que entrar com incentivo. Essa faculdade hoje, suponho que custa 10 mil, ela não pode custar mais que 3 mil. E o Estado tem que arcar com a outra parte. Porque nós precisamos sim formar médicos. Precisamos formar médicas. Precisamos sim. Então, esse é um ponto crucial. Por isso que eu estou passando na faculdade, por isso que nós estamos passando na faculdade de medicina para o governo federal. Por isso, para que o governo federal consiga dar essa ajuda de custo no curso e forme profissionais aqui no Brasil, que eles parem de ir para o Peru, parem de ir para esses países aí fora para poder fazer faculdade, que é mais barato. E eles se formam, vem aqui, depois faz só três matérias e acabou. Bolsonaro, nós estamos aqui e por aqui nós vamos ficando hoje. Bolsonaro, Mourão, vocês dois sabem que nós vamos estar com vocês sempre, né? Sempre. Sigam um pouco a luz. Acreditem na luz. Nós somos guerreiros da luz, não é à toa. Acredite, não foi nada fácil colocar vocês aí. Manter vai depender de disciplina. Que seus filhos mantenham a disciplina também. Que o Sr. Onyx mantenha a disciplina. Que o Sr. Malta mantenha a disciplina. Por favor, não me inventa, no Ministério da Família, não me inventa isso. Não faz isso. Você está indo muito bem. Não me inventa Ministério da Família. Põe como chefe do gabinete do presidente. Por favor, não me inventa isso. Por favor. Então, grandes amigos e amigas, eu fico por aqui. Falamos hoje de educação e esporte. E também falamos um pouco de dinheiro, de China, falamos um pouco da equipe de transição. E esperamos essa semana que adentra também falar um pouquinho mais. E o nosso próximo tema será transporte. Vamos conversar um pouco sobre transporte. Tá? Como você vê, nós estamos dando uma pincelada, daí o caminho é esse. Daí as entranhas desse caminho, as nuances desse caminho, fica a critério dos seus coordenadores, as pessoas que vão gerenciar esses caminhos. Tá? Então, pessoal, fica um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos por trazer vossa luz até mim e até todos da minha família. E
com certeza essa semana que entra será a semana mais maravilhosa da sua vida. Com certeza. Fica com a luz, fica com Deus. Uma ótima semana.